Sabe aquela explosão de raiva que parece surgir do nada? Você perde a paciência, fala o que não queria, magoa alguém que ama e depois fica se sentindo a pior pessoa do mundo. Como se tivesse algo errado dentro de você. Como se estivesse perdendo o controle da própria cabeça. Mas e se eu te dissesse que o problema não é a sua raiva? E se ela for, na verdade, a única parte de você que ainda está tentando se defender? Ninguém explode do nada. Raiva não aparece porque você é instável, imaturo ou difícil. Ela aparece quando algo importante dentro de você foi ignorado por tempo demais. A raiva é como um alarme, e você não quebra o alarme quando ele toca. Você entende que algo está invadindo seu espaço. O que quase ninguém percebe é que a explosão é só a ponta do iceberg. O que está por baixo é muito mais silencioso. É o cansaço acumulado, é o medo de decepcionar, é a culpa por nunca fazer o suficiente. É a sensação constante de que suas necessidades não importam tanto quanto as dos outros. A raiva não é o vilão da história. Ela é um escudo. Ela surge quando você passou tempo demais dizendo sim, quando queria dizer não, quando engoliu coisas que te machucaram, quando tentou ser compreensivo, paciente, forte, enquanto se abandonava aos poucos. E o mais perigoso é que nem sempre são os outros que estão invadindo seus limites. Às vezes é você mesmo que não percebe o quanto está se traindo todos os dias. É essa falta de limite invisível que está sugando sua energia, encurtando sua paciência e te deixando por um fio. E se você entender isso hoje, sua raiva vai deixar de ser um inimigo e começar a virar um sinal. Lembra quando eu falei sobre engolir tudo calado? Sobre dizer sim querendo dizer não? Toda vez que você faz isso, algo começa a se acumular dentro de você. Não é dramático, é silencioso. O seu cérebro registra cada vez que você se desrespeita, cada vez que você evita um conflito para não parecer difícil. Isso tem nome: ressentimento. E ressentimento não explode na hora. Ele corrói aos poucos, até que alguém deixa uma toalha na cama e você reage como se fosse o fim do mundo. Mas você não está com raiva da toalha. Você está exausto. Exausto de aguentar demais, de se adaptar demais. O estresse que você engole não desaparece. Ele volta com você para casa e encurta sua paciência todos os dias. E quando você vive sem limites claros, a sua mente encontra a única saída que sobrou: a explosão. Mas existe uma forma muito mais simples de impedir que essa pressão acumule, e é exatamente isso que quase ninguém te ensina. Mas antes de eu te mostrar qual é essa tática, você precisa entender uma armadilha perigosa. Quando você finalmente decide dizer não, é normal sentir um frio na barriga. E sabe o que costuma acontecer? Algumas pessoas vão ficar irritadas, vão dizer que você mudou, que está egoísta, que está estranho. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Volta a engolir tudo, volta a se encolher. Mas presta atenção nisso. Se alguém fica com raiva porque você colocou um limite, isso não significa que você fez algo errado. Significa que aquele limite era necessário. Pessoas que estavam acostumadas a ter acesso livre ao seu tempo e à sua energia não gostam quando a porta se fecha. Elas preferiam quando você não tinha barreiras. E se você cede a essa pressão, remove seus próprios limites só para manter a paz, quem paga o preço é a sua mente. Por isso você precisa de uma ferramenta simples. Algo que funcione até quando você estiver cansado, pressionado ou com medo de desagradar. E é essa ferramenta que vai mudar completamente a forma como você lida com a sua própria raiva. A ferramenta que eu prometi é usada até por especialistas em conflitos para lidar com pessoas difíceis. Ela é conhecida como o método BIFF, mas pensa nela como a regra da porta trancada. São 4 passos simples. Primeiro, seja breve. Quanto mais você explica, mais espaço você dá para outra pessoa argumentar. Segundo, fale só os fatos, sem drama, sem justificativa emocional. Terceiro, seja educado. Isso desarma quem estava esperando que você explodisse. E quarto, seja firme. A resposta precisa encerrar o assunto. Sem brecha para negociação emocional. Por exemplo, em vez de perder a cabeça porque jogaram algo no seu colo no fim do dia, você diz: "Eu não posso fazer isso agora, posso te ajudar na quarta-feira." E para por aí. Sem desculpa, sem culpa. Você trancou a porta. Simples. Funciona com quase todo mundo. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Existe um último limite que, se você não colocar, nenhum desses passos vai resolver. E é exatamente esse limite que mantém você vivendo no estresse constante. O limite mais importante e o mais difícil de todos é o que você precisa colocar em você mesmo. Não é contra o seu chefe, não é contra a sua família, é contra a sua própria cobrança. É contra essa voz que diz que você precisa estar disponível o tempo inteiro, que você precisa resolver tudo, que descansar é fraqueza. Quando você checa mensagens de trabalho de madrugada, quando pula o almoço para ajudar alguém, quando diz "eu aguento mesmo estando exausto", isso é você se abandonando. E toda vez que você ignora o seu próprio limite, algo dentro de você acumula tensão, irritação, cansaço.
Até que um dia você explode e acha que o problema é a sua personalidade. Mas não é. A sua raiva não é defeito. Ela é um alerta. É o seu corpo dizendo: você está se ultrapassando de novo. Você não precisa ser útil o tempo inteiro para ter valor. Você não precisa se sacrificar para merecer amor. Proteger a sua paz quando ninguém está olhando é o verdadeiro limite. É o limite que muda tudo. Então começa hoje. Desliga as telas mais cedo. Faz uma pausa sem culpa. Aprende a se respeitar nos pequenos detalhes. Porque quando você para de se abandonar, a sua raiva começa a diminuir sozinha. E se você quer entender qual é o erro fatal que faz as pessoas voltarem a se sabotar, mesmo depois de aprender tudo isso, eu explico exatamente aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela agora.